Olá, sejam bem-vindos ao Fala FM. E hoje é um dia muito especial. Nós temos um grande profissional que vai compartilhar conosco grandes histórias, grandes projetos que eu tenho certeza absoluta que você vai adorar. Se prepare, tenho certeza que o dia de hoje será um dia que vai agregar e muito nessa sua jornada de Facilities. Um grande prazer. Este é um podcast produzido 100% pelo time NetGlobe e tem o grande papel e objetivo de contribuir com os profissionais e trazer esse protagonismo para a área de Facilities, que é uma área que tem engrandecido ainda mais e tem se tornado uma área essencial. Todas as empresas que não tinham, hoje têm. Facilities conquistou um CBO, que é um momento mágico importante, que é o reconhecimento de uma profissão, de grandes trabalhos e características que vão além. E hoje, um grande prazer, teremos Vinícius Rodrigues, que atua como coordenador de Facilities, e para ele, a área de Facilities Management está diretamente ligada ao plano estratégico das empresas e sua cultura. Hoje conversaremos sobre estratégias da área, como adaptar os espaços de trabalho para o modelo híbrido e muito mais. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Fala FM. É uma grande honra, um grande prazer ter você no dia de hoje. Obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade e vai um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Vinícius, nós que agradecemos essa super oportunidade de poder ter um papo, conhecer um pouquinho mais da sua jornada, né? Você que tem apoiado e tem um papel e uma responsabilidade que vão além, né? Que está num setor que é um setor que todos nós precisamos e muito, né? E vai ser um grande prazer conhecer um pouquinho mais, né? Para a gente poder iniciar, queria que você compartilhasse aqui um pouquinho da sua história de vida, onde você nasceu, um pouco das características da sua infância, como que foi um pouco da sua formação. Claro, prazer. Bom, sou de São Paulo, né? Nascido, criado em São Paulo, no bairro da Moca. Acho que mais paulista do que isso é impossível, né? Família toda, sou filho de pai português, mãe brasileira, então eu brinco com meu pai é importado, né? Então, meu pai é português. Eu sou, na verdade, tive toda uma trajetória, né, de infância, ainda brincava na rua, não parece, mas eu tenho quase 50 anos, 46 anos, então a minha infância toda foi de rua, então brincando, amigos de infância que duram até hoje. Então fiz toda a minha infância ali na Moca mesmo, estudando, né? Eu tenho muitos amigos também de escola. E comecei a minha jornada nessa área mais técnica de formação quando eu decidi fazer um curso de tecnologia de técnico de edificações no colégio, né? E aí comecei a me encantar por esse mundo, né? Essa área. E depois eu migrei para a arquitetura, né? Também eu sou um arquiteto de formação. E depois a gente foi migrando, né? Com as pós, MBA, sempre voltada nessa gestão de empreendimentos, né? Também eu tenho um irmão, né? Um irmão mais novo, 3 anos mais novo. Ele trabalha numa empresa na BRF. Então, uma formação completamente diferente da minha. Ele é administrador. E eu fui migrando para esta área da arquitetura, né? Então, eu tenho essa formação. E desde a época dos estágios como técnico de edificações, eu fui trabalhando em empresas corporativas, né? Eu fui no mundo corporativo. Eu fiz um pouquinho de coisa residencial, particular na época da arquitetura, mas eu vi que o grande foco mesmo, meu barato, era fazer efetivamente a arquitetura para empresas, né? Arquitetura corporativa mesmo. Então, na época do estágio técnico, eu migrei no Bradesco, no banco. Depois eu fui para a seguradora do Bradesco e ali eu fui ficando até chegar na faculdade. Fui efetivado, depois do estágio, enfim, passei todos aqueles processos de começo de carreira, né? Mas sempre muito ligado a projetos das agências e das sucursais naquela época, né? Quando eu entrei depois... Legal. E nesse momento, você atuava no banco ali dentro de uma estrutura de arquitetura? Era Facilities? Arquitetura. Arquitetura. A Facilities, eu vou até contar como é que ela chegou na minha vida, né? Profissional, na minha carreira. Foi no susto. Acho que quando eu comecei, diferente de hoje, que virou uma profissão, tem ISO, enfim, é uma carreira hoje.
acho que lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, isso ainda não era tão... o profissional de facilities, né? Então, quando eu entrei no banco, era uma área de arquitetura, tá? É uma engenharia do banco que fazia todas as agências. Então, tinha um grupo que fazia as agências ou as sucursais pela seguradora, e depois alguém tomava conta dessas agências, né? Então, quem fazia toda a manutenção também disso. E eu fiquei um pouquinho nos dois mundos, né? Então, que aí eu comecei a ganhar bagagem também, né? Então, eu fazia tantos projetos, depois eu fui fazer as obras, e depois, um período já no final da saída do Bradesco, eu fui tomar conta dessas agências de manutenção e serviços, né? Que começou ali a se desenhar um pouquinho o mundo de facilities para mim. Saí do Bradesco e tive uma oportunidade de um grande escritório de arquitetura na Atier. Fiquei 1 ano com eles como gerente de obras, né? E depois fui desenvolvendo a carreira sempre nesse segmento, né? Depois da Atier, eu fui para uma construtora. Depois da construtora, eu fui para a Nextel, né? Acho que é importante ali na Nextel, que foi o visor de águas para entrar no mundo de facilities. Eu entrei como coordenador de obras e projetos da Nextel, tomando conta de todas as agências, então de capilaridade nacional. Foi a primeira empresa. O Bradesco era só São Paulo, né, que eu tomava conta. Mas a Nextel foi a que deu efetivamente uma dimensão territorial muito grande, nacional, né, na minha carreira. Então, eu comecei a criar polos em todas as cidades, estados do país, onde a Nextel estava presente, né? Então, para ela como se fosse vivo e claro hoje, né, que ela está espalhada em todo o território, a Nextel também tinha isso. E eu fiquei com a parte também de arquitetura e projetos e também reformas. Então, eu responsável por montar o pacote de loja. E eu tinha um par que chegou junto comigo, que era o Wesley, que era coordenador de serviços, na verdade, né? Não era coordenador de facilities. E o Wesley era meu par, então isso era muito segmentado, era dividido. Ou seja, naquele momento não tinha uma área de facilities ainda. Não tinha facilities ainda. Era obras e serviços. Obras e serviços. Então, obras tinha um braço, era obras e manutenção, as duas coisas ficavam comigo, né? E serviços ficava com o outro coordenador, que era o Wesley. No momento, o Wesley saiu, né? Foi uma dessas grandes empresas de gerenciamento. E aí ficou assim, o que eu faço com esse pacote, né? O que eu faço? Assim, né? O diretor põe o quê? Faz o quê? Então pera, conecta aqui. Então assim, ele já implanta, ele já cuida, então ele cuida desse outro pedaço aqui também, né? E aí a gente ficou com a gama completa. Isso já tem pelo menos 20 anos. Aí ficou com o escopo completo. Então dividia a minha coordenação em 3 grandes braços, né? Então, o braço de obras, né? O braço de manutenção e o braço de serviços, né? E aí começou a se desenhar uma carreira dentro do mundo de facilities quando eu comecei a conectar os serviços nas minhas funções, né? E depois da Nextel voltei, eu saí e fui gerenciar um shopping center, fui gerente de operações, coordenador de operações do Shopping Tamboré, né? Então, que aí evitou também um outro mundo, que eu era cliente, na verdade, né? Eu era a pessoa que locava os espaços, eu fui responsável por uma infraestrutura do Tamboré. Depois do Tamboré eu fui para uma... No Tamboré a posição de facilities ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas já estava, os serviços de facilities já estavam ali. Estava ali já, estava sendo uma construção dessa jornada. Uma construção. Todos os serviços ligados a facilities já estavam incorporados nessa minha caixinha, mas não tinha o nome ainda, né? Então eram operações ainda efetivamente para isso. Quando eu saí de lá, do Tamboré, fui convidado para uma oportunidade da Liberty Seguros, aí já como facilities e obras, né? Aí já tinha a nomenclatura mesmo, né? Então, também na Liberty, também é responsável por todas as agências e pelos prédios administrativos. E aí já com os 2 braços, nominalmente já mesmo, né? Obras e facilities. Então, ao mesmo escopo da Nextel, você projeta, você implanta e você cuida, né? Então é o ciclo completo de prestação de serviço para o cliente, para os 2 clientes, né? O cliente Liberty, o cliente corporativo, e o cliente efetivamente junto, né? Eu fiquei lá por mais ou menos uns 4 anos e eu saí de lá e migrei para o Odebrecht, tá? O Odebrecht eu permaneci 5 anos. A gente tinha o desafio na Odebrecht de implantar um facilities corporativo, tá? Então, imagina que eram, na época, 16 empresas, 14, 15 empresas do grupo, né? Então,
Odebrecht Submarino, Odebrecht, enfim, eram 14 empresas com nome, e mais uma petroquímica, e cada uma delas tinha o seu facilities, né? Que era, na verdade, seu administrador. Então, cada um fazia um pouco do seu jeito. E quando a gente migrou do prédio que ficava ali no Eldorado, né? Aquele prédio do Corporativo do Eldorado, a Odebrecht, ela construiu uma sede própria, que na verdade era do outro lado da Marginal. E nessa mudança de um lado para o outro, do prédio, o prédio, edifício Odebrecht, a gente foi criar o facilities do edifício Odebrecht. Então, a gente foi criar normas, procedimentos, ocupação, definição de layout, o fit-out, enfim, a gente foi fazer todo o processo para entregar o projeto e depois também operacionalizar aquele prédio, né? Então, a gente colocou um padrão para todos os serviços, um padrão de arquitetura, um padrão de manutenção. Que não existia, vocês tiveram que Era pulverizado, isso. Né? Cada um tinha, mas cada um fazia um pouco do seu jeito, né? Então tinha lá o Paulo, que era o gerente corporativo disso, que fez todo um desenho, né, dessa área. Tinha eu e Juliana, né? A Juliana Andrade também, que ajudava a tocar esse processo. Tinha uma outra empresa também, uma gerenciadora. Enfim, a gente montou um grande squad para fazer com que isso virasse. E por 5 anos a gente perpetuou este modelo. Claro que por 1 ano e meio, 2, até mudar o aculturamento, né, um pouquinho das pessoas e das outras empresas, para ter este modelo de atuação corporativa dentro da construtora, né? Fiquei lá por 5 anos, saí de lá e fiquei uns 2 meses dando uma respirada, né? Enfim, um período emendando um trabalho no outro, né? Então, migrando de empresas. Fiquei uns 2, saí de lá, fiz a negociação de saída, dei uma respirada por uns 2 meses, e aí, através do LinkedIn, né, a gente vai conectando pessoas. Cheguei ao Lincoln, né, que é o superintendente hoje de Facilities e Properties do Albert Einstein, e depois migrei para o Einstein, né, também com o desafio de criar uma área nova, né, que até então não existia. Que até vou mostrar um dos cases, que era criar uma área de facilities corporativa, né, gestão de facilities corporativa, para tomar conta de todos os espaços que estão fora do complexo do Morumbi, né? O Morumbi é muito grande, do hospital. São acho que 250 mil metros quadrados ali, então a gente tem uma volumetria de serviços no Morumbi muito grande. Então, no Morumbi são coordenações e gerências separadas. Então, uma gerência que cuida de resíduos, gerência de hotelaria, coordenação, aí tem coordenação de uniformes, limpeza, estacionamento. Então, todos os serviços eles são pulverizados pelo tamanho. E nosso objetivo era pegar todo esse pacote, né? E vamos criar uma gerência, uma coordenação de facilities corporativa para tomar conta de tudo que está fora do Morumbi, né? Então, mais ou menos assim, em linhas gerais, essa foi uma trajetória profissional até chegar onde eu estou hoje, no Einstein. O bom dessa minha trajetória, quando olho para ela, a grande novidade também, na verdade, é o Einstein, porque eu não vim do mercado hospitalar. Isso também foi bom, porque eu não tenho não tinha até então uma visão de hospital, até 4 anos atrás. Eu tinha uma visão de corporativo, né? Prédios corporativos, construtoras, shopping center, seguradoras, banco. Então, eu fui passando por vários segmentos e isso me deu bagagem com um olhar não hospitalar para propor alguma coisa diferente para o que se fazia dentro do hospital, né? Tudo com muita excelência já era feito, né? Nem preciso dizer quais são os padrões de qualidade que a gente precisa estabelecer dentro do Einstein. Mas eu tinha uma visão do mundo corporativo, né? Aquele que se beneficia do uso benefício eu acabei de chegar, posso fazer perguntas, né? Então posso dar ideias novas. Então a gente foi moldando essa área para agora dentro do Einstein. Então acho que tem uma carreira muito rica de que não ser somente num segmento, né? A minha mãe, meu pai, já tem 76 anos. Quando eu ia migrando a cada 4 anos, 5 anos de empresa, meu pai falava: você vai sujar sua carteira, ninguém vai só te contratar, né? Que para ele ficou 30 anos na mesma empresa, né? Então, para minha mãe também é bancária, ela ficou, na época do Banco Real ainda, ela ficou quase 40 anos no banco. Então, para eles, a geração deles, isso também era uma coisa, você entra, né, e fica por muito tempo. Não que isso não fosse possível, assim, eu sempre saí das empresas com boas oportunidades, né? Mas acho que quando você propostas interessantes
não somente pelo salário, né, pelo salário, pelos benefícios, mas quando você tem um propósito muito interessante, quando aquilo agrega valor na sua carreira, né, isso é que tem que te motivar, né, que eu sempre digo para as pessoas, quando você migra simplesmente por R$ 10 a mais, né, o seu patamar esses R$ 10 a mais incorporam na sua qualidade de vida e eles desaparecem com o tempo, né? Você tem que mudar pelo seu propósito, você tem que migrar por uma questão de aprendizagem, né? Então você precisa migrar para uma coisa que você acredite que vai melhorar com você como profissional. Então isso na minha carreira. Eu fui saindo, né, de seguradora, fui para banco, de banco fui para construtora, de construtora voltei para seguradora e agora estou no hospital. Então no mundo hospitalar, sim, um mundo completamente diferente, a parte de tudo que a gente pode vivenciar na carreira dentro do mundo hospitalar. Vinícius, que carreira incrível, né? E eu vejo que quando a gente fala dessa conquista do profissional de facilities, você ajudou a conquistar essa profissão. Você construiu, né? E a sua passagem, né? Claramente nas empresas que você passou, não foram passagens que você passou 6 meses, não. Você deixou sua marca 4, 5 anos, ou seja, você ajudou a construir e eu acho que o mais que isso, né? Todos os desafios que você passou, você foi começar algo do zero. Você começar algo novo, ou dar sequência. E muitas vezes você tem que desenvolver características e competências de liderança, Sim, né, que são únicas. Né? Então tem que ter coragem, tem que ter ousadia, tem que ter uma série. E eu queria até aproveitar que muitos profissionais que estão nos assistindo, né? Porque começar algo novo não é fácil, né? Muitas vezes. Você tem que ali ser um desbravador, né? Pô, Diego, foi expandir meu olhar pelo Brasil afora, criar padrões, criar normas. Pô, não existia. Não, precisamos criar, precisamos envolver. Então eu tenho certeza absoluta que foram muitas competências que você foi desenvolvendo também ao longo dessa jornada. Sim. Né? Principalmente quando você pega... No Ice a gente não tem tanto isso, a gente não tá tão pulverizado territorialmente, mas quando você pega, por exemplo, Nextel, né? Nextel, por exemplo, você precisa respeitar a região onde você está instalando, né? A prestação de serviços, ou de fazer uma obra. Como é que eu faço uma obra em Salvador? Né? Como é que eu faço uma obra em Vitória da Conquista? Como é que eu faço uma obra em Curitiba? Não é o mesmo padrão de São Paulo. Não tô falando de padrão de qualidade. Porque a qualidade é a mesma. Você consegue, com processos e padrões, estabelecer o mesmo padrão de qualidade. Eu estou de respeitar as características culturais de cada local. Né? Que empresa de limpeza eu coloco em Salvador? É a mesma de São Paulo? Uma coisa eu consigo fazer de São Paulo para baixo, esticando talvez no Rio, mas de lá para cima, eu preciso de ter uma terceira empresa, ter uma segunda empresa. Empresa de segurança, estacionamento, assim. Como é que eu faço esse bolo todo, essa roda inteira girar fora dos meus domínios, né? Então, como é que eu faço isso acontecer? E é isso, você precisa ir lá, entender, saber que lá algumas coisas precisam ser diferentes, então não dá para você ser engessado. Também, o processo aqui que eu faço na matriz é esse. Então, lá em Salvador, vai ser igual, né? Em Vitória vai ser igual, Curitiba, Espírito Santo vai ser igual. Não, gente, não vai, né? A gente precisa entender a particularidade desses locais e adaptar. Então, o que é um abumão, né? Esse processo. Daqui, como é que eu customizo ele para fora, né? E a gente vai adaptando esses processos e também vai entendendo que tipo de equipe eu preciso ter. Eu preciso de um supervisor regional, né, que olhe todo o Nordeste, um que olhe todo o Norte, ou um que olhe Sul e Sudeste, um olhe o Rio de Janeiro. Como é que eu divido a minha equipe própria, né? Como é que eu cresço organicamente, né? Como é que é o time orgânico e como é o time terceirizado. Então, isso é uma principal característica do profissional, tanto de facilities quanto arquitetura. Você precisa ser adaptável, né? Você precisa da cultura da empresa. Mesmo quando você chega numa empresa só de São Paulo, que a sede é em São Paulo, o Debrecht é assim, né? O Debrecht é muito na Bahia, em muitos países, mas vamos falar especialmente de São Paulo, onde a gente ajudou a criar o processo. Você precisa entender como é que cada um faz aquele processo, né? Como é que é a jornada daquelas pessoas até então, né? Dentro do Einstein, eu tenho pessoas que estão no time, né? Que são pares, que estão no Einstein há 36 anos, né?
como é que eles chegaram até aqui? Né, aquele cabelo branco, que é o Robson, eu falei, como é que ele chegou aqui, né? O que ele fez até aqui? Por que ele conseguiu fazer isso? Por que ele não conseguiu fazer isso? Qual história ele tem pra me contar, né? O cara que tá chegando lá novo, que veio do mercado, que vai aprender do hospital, eu preciso escutar essa jornada dele de 36 anos, dentro daqui, o time de manutenção, o time de engenharia, e dentro de Facilities também, né? De Facilities tem profissionais. Eu tenho gente no meu time que tá há 16 anos dentro da instituição, né? Eu tenho gente no meu time que começou como copeira e hoje é uma supervisora de Facilities. Olha que bacana. Eu tenho uma outra que também foi terceirizada na limpeza, na área de limpeza. Hoje é uma supervisora do Einstein. Então, com a jornada dessa turma de 16 anos, né, migrando por várias pessoas. E quando esse time também veio para mim, eles respondiam para a unidade, né, para a unidade de negócio. Era uma outra visão, né? Então, como é que eu customizo e trago essa gente? Vamos lá, nós fazíamos assim até então, vamos fazer assim a partir de agora, né? Então, essa virada de chave, essa desconexão, né? Trazer eles para dentro dessa caixa, que é o grande desafio. Mas é sempre passado pelo respeito, né? Então, eu vou buscar e vou perguntar, eu vou discutir. Tá, mas se a gente fizer isso aqui, a gente vai e é o respeito dos dois lados, né? O cara que tá há 30 anos, a meu time, que também precisa me aceitar, Sim. né? Esse maluco que acabou de chegar aqui, né? Que vai começar a regra, tô aqui há 16 anos fazendo isso. Quem é esse doido que foi... Então, e do outro lado também, tá bom, deixa eu escutar ele que acabou de chegar. E aí é o casamento perfeito, né? Não tem conflito de interesses, conflito de egos, é um time que se ajuda para construir algo novo e consolidar esse algo novo, né? Ou seja, um líder de facility precisa gostar de pessoas, precisa gostar de gente. Essencialmente. Não tem como não gostar de pessoas. Eu sou arquiteto, né? Como eu falei. Arquiteto, a função dele é cuidar de pessoas, né? E facilita a mesma coisa. A gente pode falar de prédios inteligentes, controle de gastos, eficiência energética. Isso tá tudo ligado, né? Qual é da limpeza, processos, limpezas terminais, concorrentes do hospital. Mas no fundo, eu faço tudo isso para cuidar de pessoas, né? As pessoas, elas estão no centro e qualquer coisa que eu faça como facilities ou como arquiteto, né? E é isso que eu passo direto todo dia pro meu time quando eu converso com eles, nossos staffs, né? A gente tem um staff semanal, que a gente precisa entender qual é a jornada, né? No hospital, especificamente, a gente tem dois tipos de jornada, né? Jornada do paciente, né? Que é a minha essência, é para aquele que eu preciso trabalhar, e a jornada do colaborador, né? Dentro da Odebrecht, ou dentro da construtora, da Liberty, a gente também tem muito a questão do jornada do colaborador, né? Como é que eu cuido do prédio, dos espaços para o colaborador, né? Como é que eu cuido do restaurante que vai atender o colaborador? E quem eu coloco lá, né, para atender, para preparar a comida? Como é que eu cuido do cardápio? Né? Como é que eu cuido da limpeza, do acesso dos estacionamentos, do ar-condicionado? Ele tem que estar no centro de tudo, né? Então, essencialmente, você precisa cuidar de pessoas, né? As pessoas precisam estar no centro de tudo e todo o entorno que você vai criar, que você vai desenvolver, no fundo, é para o seu usuário. Seja o seu usuário cliente, né? Um paciente do Einstein, ou um médico, né? Ou uma camareira, ou uma auxiliar de limpeza. Eu pensava sempre no todo. E você, como um profissional de facilities, né? Como gerir, como estar por trás, mas assim, estar à frente desse time, liderando, orquestrando, seja para um serviço simples, mas que no usuário, no momento que ele for atender a persona, né, o cliente, seja ele paciente ou colaborador, ele tem ali a postura adequada. Sim. Como que você consegue desenvolver e passar um pouco dessa sensibilidade, desses conhecimentos? Acho que é algo que pode nos inspirar muito aqui. Na verdade, a gente sempre usa um case de exemplo com todos os times, né? A gente é o começo e o fim de qualquer jornada de paciente dentro do Einstein. Através de quem? Sabe de quem? Do manobrista. É o manobrista que vai receber você e é o manobrista que vai dizer tchau pra você. Então, de toda a jornada dele, é alguém do meu time, no caso dos manobristas, que recebem este paciente, este acompanhante, e que depois, no final da jornada dele, é o que vai devolver o carro e vai dizer tchau pra ele, né? Porque, assim,
o cuidado de todo o time ninguém vem ao hospital porque quer. Você não vai passear no hospital, né? Embora o Einstein do Morumbi pareça um shopping center hoje, a gente tem um programa de mall gigantesco, mas quem vai lá passear? Sim. Né? Então, seja por uma alegria ou por um momento de dificuldade, você vai lá meio que obrigado, né? E o nosso time de facilities, ele participa da jornada do paciente, né? Então, você precisa se atentar aos pequenos detalhes, né? Então, tá chegando um carro, o manobrista tem que ser gentil, boa dia, boa tarde, aquele padrão. Abrir a porta do carro, né? Então, a gente orienta assim, tá chegando um carro, tem um símbolo, né, de cadeirante, já sabe que é uma pessoa com deficiência, já pega uma cadeira, já vai para a porta do carro, oferece ajuda, né? Então, recebeu, orienta qual é o guichê que ele tem que ir. Aí, quando, assim, pega esse paciente, entrega pro Posso Ajudar, que é da assistência, né? Mas entre a porta, né, da unidade até o guichê, que ele encontra alguém do Posso Ajudar da assistencial, ele pode ficar meio perdido, né? Então, orienta essa pessoa, fecha a porta do carro. Na época da pandemia, a gente criou protocolos, vou falar um pouquinho disso, a gente criou protocolos para isso. E durante a jornada do paciente, a cafeteria, a gente gerencia a cafeteria terceirizada do Desejum, o time de limpeza, o time de controle de pragas, enfim, todo esse time que faz parte da jornada, que faz no backstage, que está fora, isso precisa girar, né? E aí, obviamente, trazendo cases, né? E trazendo também o time Einstein para dar treinamento pro time terceirizado, né? A gente diz isso muito lá, que não existe um muro da terceirização, né? A gente dá as unidades externas, das quais eu sou o responsável. Eu paro na camada Einstein, os técnicos administrativos, são só 3 camadas, tirando a gerência e superintendência, e dali para baixo são quase 600 pessoas terceirizados. Então, como é que eu customizo essas pessoas? Né? Como que eu faço um aculturamento dessas pessoas com uma cultura Einstein e, mais do que isso, uma cultura hospitalar? Né? E vai todos os insights, né? O tom de voz. Né? Não adianta você entrar numa sala de quimioterapia rindo, ouvindo música. Né? Você tem que entrar falando baixo. Né? Você não pode ir também ou numa maternidade, uma pessoa, porque a gente nunca sabe o que aquele paciente está vivenciando. Então, a gente tem que abaixar o tom, entra lá, seja gentil, diga bom dia para quem está sentado na recepção, faz o seu trabalho, volta. Então, a gente tem uma questão de hospitalidade muito forte. Né? Então, além do serviço, hoje o diferencial de quem trabalha no Einstein é hospitalidade. Todo mundo tem que ter. Né? O pessoal que depois que faz o seu exame, vai tomar o seu Desejum, como é que ele vai ser atendido? Né? Eu vou levar a bandeja na mesa, eu vou ter o pager. O pager é um exemplo. A gente tinha um pager que fazia barulho, né? Aquele pager que você pega o seu pager e senta. Ele fazia barulho. Uma vez teve uma criança autista que se incomodou muito com o barulho, né? Começou a ficar incomodada, se incomodou, a gente, oportunidade aqui. Então não faz mais barulho, hoje ele vibra. Então esses pequenos detalhes, a gente precisa estar sempre atento e uma questão muito forte de hospitalidade. Né? Então, como é meu time, se relaciona com esses pacientes, se relaciona com esses médicos, com os enfermeiros, e aí não só falando dos pacientes, mas com toda a equipe que faz com que essa jornada rode, né? É o famoso... E também sempre está disponível, né? Existe uma diretora no Einstein que ela tem uma frase famosa que foi lá dentro, né? Alguém perguntou para ela se uma coisa específica era com ela falou assim, não é, mas agora é. Isso aqui não é meu, mas agora é. Eu vou resolver para você. E é isso, se alguém alguém do meu time, um auxiliar de limpeza, uma copeira, ou dos meus supervisores, para perguntar alguma coisa, não é, mas eu vou ver com quem eu vou te ajudar, eu vou te levar até algum lugar que você fique perdido, né? Porque é enorme. Sim. Se você se perder, eu vou levar você até lá, ou esse senhor vai te ajudar. Então, acho que o nosso grande diferencial é treinamento específico com o nosso time. E, assim, o treinamento básico, que parece uma bobagem, tipo, cara, não entre em nenhuma porta sem bater. Isso é básico. Né? Porque já tem um time, 3 meninas que vieram de uma empresa de banco. Né? Uma empresa perdeu o contrato, tem umas 4 empresas, posso colocar elas por Einstein, uma das nossas empresas terceirizadas? Pode. No primeiro dia que ela tava lá, ela viu um consultório que pediram para limpar, fazer uma limpeza terminal, ela abriu a porta. E era um consultório.
Tudo bem que faltava o médico ali, mas esses cuidados, assim, se tivesse alguém sendo atendido. Então, esse aculturamento, a gente precisa cada vez mais ter essa recorrência. E não adianta assim, treinei uma vez, aí eu desapareço, né? Não. É toda... uma jornada. É jornada. É quase mensal. Quase mensal. E assim, toda vez que escorrega alguma coisa, gente, vamos lá de novo. Treina todo mundo de novo, explica de novo, leva em campo, dá exemplos, dá cases. Então, a gente sempre tem essa jornada para explicar para os profissionais como atuar dentro de uma área hospitalar. Vinícius, e assim, o que eu percebo que deve ser um grande desafio é você conectar, né, o time, os terceiros, ao propósito da companhia. Né? E você, como líder de facilities, né, tem que estar conectado ao business da empresa, né? E estar conectado tendo a sensibilidade correta. E muitas vezes, né, eu acho que a frase que talvez que me trouxe aqui assim, o óbvio precisa ser dito. O óbvio né? precisa ser dito. O básico precisa ser dito. Precisa ser dito. Aquilo que eu espero que é o básico para ele pode ser não ser, né? Não espere que alguém... o óbvio pra você não é óbvio pra mim. Então, assim, não espere que alguém entenda uma moça, uma senhora de limpeza que passou, acho que ela tinha 8 anos num banco. O cara não pode entrar no consultório X sem bater na porta. Mas assim, não é óbvio. Você precisa sentar com ela e explicar, né? Você precisa explicar para o manobrista que na hora que ele vê um símbolo ó, de cadeira de rodas colado no painel de um carro, ele tem que pegar a cadeira de rodas e oferecer para a pessoa. Ele tem que abrir a porta de qualquer pessoa que esteja chegando num táxi. Porque eu nunca sei quem está indo ali, qual a dificuldade ou não de mobilidade, quanto a pessoa está de dor ou não está. Então, não é para ficar mexendo no celular quando está chegando o carro. Então, tem alguns motivos por trás disso que você precisa estar ali para servir com hospitalidade, além do seu serviço técnico. Não é que a parte técnica toda essa galera tem. Né? Eles são todos especialistas. Né? Todo mundo sabe fazer o seu papel. Qual é o plus disso? É a hospitalidade. É se preocupar com o próximo, tá? Aquela empatia, provavelmente empatia, e eu tô recebendo alguém, né? E como é que eu faço ali aquela jornada ser mais tranquila, né? Vinícius, tenho certeza absoluta que nesses anos foram muitos projetos que foram importantes para a sua vida, como para a vida das companhias que você passou, e que alguns deles marcaram de forma especial, né? Seria um grande prazer se você puder compartilhar conosco algum desses projetos, algum desses grandes aprendizados. Acho que eu posso trazer, assim, 3 cases bem rápidos, assim, do próprio Einstein. Uma foi o que eu falei aqui no começo, né? Da criação da gestão corporativa de facilities. Acho que até tem uma imagem aí que a gente trouxe, assim, todos esses aqui. Então você imagina todos esses serviços aqui de baixo, né? Do escopo, então, controle de pragas, resíduos, gestão condominial, ambientação, estacionamento, higiene predial, transporte, uniformes, mall, real estate, copa e rouparia. Imagine que isso aqui no Morumbi são coordenações separadas por conta do tamanho e volumetria. Qual que é a nossa ideia? A gente junta tudo isso em 2 coordenações, tá? A minha e a do Pedro. O Pedro cuida do ensino e do administrativo, eu cuido de toda a parte assistencial, tá? Que são as clínicas, os ambulatórios, os pronto-atendimentos. Então, como é que a gente cria tudo isso? Faz uma gestão corporativa, tira isso aqui das unidades, né, da área de negócio, que eles precisam focar no core business deles, então eles precisam cuidar da assistência, né? Precisam cuidar dos médicos, dos pacientes, e não precisam se preocupar com isso. Isso aqui eu me preocupo, né? Então eu entrego. Então como é que eu tiro isso e faço essa nova gestão? A gente está aí há 4 anos, ainda tentando fazer, agora já está mais consolidada, mas também foi um desafio, né, enorme. Então a gente mudou processos, a gente mudou a equipe, a gente mudou as empresas terceirizadas, a gente teve ao longo de uma jornada de criação dessa gestão corporativa. Hoje a gente já fala como corporativismo, né? A gente já é uma coordenação, e agora a gente está migrando para falar como diretoria, né? Diretoria de patrimônio e engenharia, que é da Júnia, que aí como que a gente vira o representante da diretoria perante as unidades externas, né? Eu não mando na engenharia, né? Não sou eu que vou comandar a engenharia, não vou comandar a manutenção, mas eu vou ser o facilitador como representante. Então, alguém da área de negócio, tem uma dúvida sobre manutenção, eu tenho uma dúvida sobre engenharia, sobre segurança. Sou eu que vou resolver? Não sou. Mas eu sei quem resolve, né? Eu sei quem eu trago para o fórum de discussão. Eu sei quais são os caminhos.
Sou eu que vou buscar informação aqui na diretoria, pego a informação e levo para um comitê gestor da unidade dos médicos. Então, essa gestão corporativa, a gente está migrando ela do mundo de facilities, especificamente, passando ela para o mundo de diretoria agora, né? Então, a gente está nessa fase de transição. Já era para ter acontecido, né? Que acho que é o segundo case que eu posso trazer aqui para vocês, mas a gente interrompeu, obviamente, por conta da pandemia. Quando a gente fala que facilities tem que ocupar uma posição estratégica dentro da companhia, acho que esse exemplo que você traz... É isso na sua essência. É isso. É isso na sua essência. A gente, em Facilities, ela é diretamente ligada ao plano estratégico de qualquer companhia, né? Se há 20 anos atrás, meu par cuidava de serviços, aliás, até uma característica, ele ganhava menos que eu. A gente é amigo até hoje, né? E assim, se eu ganhava 10 reais, ele ganhava 7. Com a simples diferenciação de eu cuidar de obras, ele cuida de serviços, né? Então, isso foi melhorando ao longo do tempo, né? E hoje a gente, sem dúvida nenhuma, é o plano estratégico da diretoria. Total. A gente pertence hoje a uma diretoria do Einstein extremamente importante. A gente só perde investimentos para a própria RH. Então, imagine uma diretoria de patrimônio e engenharia, né? A gente está ligado, principalmente no braço de properties, ligado diretamente ao negócio. Quando a gente vai expandir o Einstein, né? Quando a gente vai fazer uma nova unidade, quando a gente vai crescer, para onde a gente vai, onde a gente vai alugar o imóvel, como é que a gente desenha uma unidade nova, Facilities está inserido, né? Porque você tem o olhar e as preocupações que tem que ter para se antecipar. Opa, esse aqui é o perfil, é o padrão que a gente tem como expectativa. Não tá alinhado. Opa, esse aqui vai ter um ponto ali de divergência, tem que ter atenção. Então, assim, fantástico. Acho que esse case, ele traz exatamente o protagonismo de Facilities. Sim. Né? Pô, que bacana. Que belo case e belo projeto. Totalmente ligado. Não tem nada que nasça dentro do Einstein que não tenha uma pauta com Facilities. Não existe isso, né? Então, os acessos que precisa, estrutura, pessoas, a gente está diretamente ligado. O médico vai falar disso, e Facilities vai falar de toda a infraestrutura, né? Então, tudo que nasce e se mantém depois, está diretamente ligado. E a gente, inclusive, não é que a gente veta, mas a gente, cara, esse prédio não funciona, esse acesso precisa ser melhorado, né? Porque assim, o prédio precisa rodar. Sim. Né? Como é que o prédio roda? Facilities precisa ajudar a fazer esse projeto, né? Fantástico. E aí, voltando, né, da pandemia, eu acho que depois a gente deu uma interrompida, né? A pandemia também foi desafiadora, nem preciso dizer, né? Sim. A gente não teve o home office, a gente foi para a linha de frente, deu uma respirada, entre aspas, planejamento ali de 20 dias. A gente foi para a linha de frente, efetivamente, né? Os médicos, obviamente, nas suas funções, e a gente, nós, a engenharia, a segurança, todo mundo da diretoria, também foi para a linha de frente, né? Fazendo o quê? Mudando o protocolo, né? Mudando o protocolo de limpeza, mudando o protocolo de acessos, de segurança, de manobrista. Como é que o manobrista recebe? Ele vai estacionar o carro, não vai, ele vai passar o plástico filme no volante, o que vai fazer? Ou seja, os comportamentos que já estavam pré-definidos e alinhados tiveram que ser repensados. Enfim, 48 horas. Tipo assim, Nossa. Bom dia, a partir de agora não é mais bom dia, tá? É isso. Né? A gente, então, foi desafiador. Então, o que eu tenho até hoje de excelência? Eu pego tudo isso, eu guardo e crio um novo protocolo de limpeza, né? Como é que eu divido os acessos nas unidades externas? Quem chegava pelo pronto-socorro não podia chegar do mesmo lugar que chegava o turma do MDA, que ia fazer exame comum. Porque pronto-socorro, basicamente, era Covid. Eu não posso misturar esses públicos. Aí eu tenho uma recepção. Eu preciso separar as pessoas, que agora a gente fala de infecções contagiosas, Covid, doenças respiratórias, do cara que quer fazer um hemograma. Então, como é que eu faço isso? Né? Como é que eu mudo o layout, que é a parte de ambientação? Como é que eu mudo o layout assim? Né? Como é que eu mudo o fluxo? Como é que eu mudo as entradas? Eu contrato mais gente, contrato mais manobristas. Cara, esses manobristas atendem o pessoal do PA. Esses manobristas atendem o pessoal do MDA. Né? E como é que eu desenho tudo isso em um curtíssimo espaço de tempo, implanto e põe para rodar, né? E teve um braço de Facilities também que aprendeu muito, que gerenciou o Pacaembu. O Einstein foi o responsável pelo hospital de campanha do Pacaembu. E o time de Facilities estava lá, né? E aí é um outro mundo, não é o Hospital Einstein. É gerenciado pelo Einstein, mas é para entender um outro público, um hospital de campanha, e a gente tá ali gerenciando aquela loucura também, né? Então a pandemia nos trouxe um aprendizado muito grande. Primeiro assim, de virar a chave.
Tipo, cara, vira a chave, não é mais assim. E aprendendo na loucura, né? É famoso trocar o carro com o pneu com o carro rodando. Foi isso, né? Literalmente. E, assim, e a gente se viu comprando coisas. Falei, cara, eu não acredito que eu tô comprando isso. Né? Itens assim que você olha assim e fala, gente, não é possível, né? Então, foi uma loucura. Efetivamente foi uma loucura. Né? Então... E aí a gente congelou um pouquinho a gestão corporativa. Ela estava começando a ficar consolidada, mas aí todo mundo parou tudo, né? E isso durou pelo menos os 2 anos. No começo, acho que os hospitais particulares não sentiram tanto, mas depois nas outras ondas a gente foi sentindo a ocupação lá em cima do hospital. Ocupação, sei lá, de 120%. Como é que um lugar fica ocupado 120%, né? Então foi uma reengenharia muito pesada, né? De todos os processos. A gente tem pelo menos mais de 50 processos desenhados em Einstein, né? Estou falando só de limpeza, são 30. Né? Tem processo para desinfectar isso aqui. Né? Como é que eu faço uma limpeza terminal? Enfim, a gente tem processo para tudo. Como é que eu recrio tudo isso? Mundo pandemia e algumas coisas hoje, com isso acabou, graças a Deus. Aí, assim, o que eu tenho de bom de lá e que mantenho, o que eu reverto para o que era há 2 anos atrás, né? Então a gente fez bastante isso. E durante a pandemia surgiu um programa que a gente tem um orgulho muito grande também, que é aí que a gente fala muito de não ter o muro da terceirização, né, entre nós e o time terceiro. Eu preciso dele, são 600 pessoas. Sim. Que é efetivamente que é o programa Juntos, né? Acho que eu até trouxe uma imagem de umas turmas, que a gente dá um apoio assistencial. Então aí, cadê as meninas? Estão aí, a Sara, ela é uma das minhas supervisoras, né? Ela que trouxe esse programa para o time, que é efetivamente a gente faz isso em todas as unidades externas. A gente tem mais de 200 colaboradores atendidos. Basicamente, a gente ali tem uma médica do Einstein, né? A gente pede o programa. O Einstein tem um programa que chama Calmamente, de médicos do Einstein, que cuida da saúde mental dos colaboradores Einstein. Tem uma área só disso. E a gente pediu para que a gente que contratou, né, os médicos, psicólogos, enfim, para fazer vídeos e darem palestras para todo esse time terceirizado. E a gente faz rodas de conversas praticamente semanais ou quinzenais com todo o time. Aí o time da limpeza, o time da segurança, o time os manobristas, os jardineiros. Então a gente põe todo mundo numa sala, né, que são essas aqui, faz um café e a gente aplica esse bate-papo focado muito na saúde mental desses colaboradores. Então a nossa forma também, além de eu treinar como eles devem agir com hospitalidade dentro do hospital, a gente também a gente tá cuidando da saúde mental deles. Então isso é um braço. E o outro é falar um pouquinho de depressão, falar um pouquinho para essa turma de assédio moral, assédio sexual, assédio psicológico, né, acesso a questões, certamente, às vezes tem com filho dificuldade. Então, são rodas e conversas e tem gerado frutos muito interessantes, né? Então, pessoas que às vezes sofrem abusos dentro de casa e não se percebem, e aqui descobre. Então, assim, querendo ou não, é uma população que não tem acesso a essa... Quem que vai falar de saúde mental para essa turma? Né? Não existe, é uma coisa fora. Eu mesmo fui resistentíssima a ir bater papo com um psicólogo. Eu acho que no momento a gente precisa também conversar com alguém, né? Você tem um problema para isso, né? Bater um papo sobre vida. Quando a gente traz isso para essa turma, a gente tem ganhos, assim, muito interessantes. E tem uns relatos, assim, que depois a gente abre, né, para eles conversarem. Então, tem uns relatos depois de vida deles, eu acho que é muito, muito legal. Acho que é um gol. Eu entreguei corporativo, eu faço BSC, eu tenho KPI, eu tenho metas de squad de dados, a gente tem tudo isso. Mas isso daqui, no final das contas, quando a gente tem eu sofri abuso em casa, não abuso sexual, mas abuso psicológico. Eu não sabia que eu podia denunciar tal pessoa. Eu tô com meu filho, obrigado por me dar o acesso. Me embarga a conversar comigo quando eu tô triste. Então, quando a gente traz isso pra essa camada, isso aqui acho que é um dos maiores gols do meu time. Efetivamente. Fantástico. E Vinícius, esse foi um trabalho feito junto com o RH? Ou que Facilities puxou esse protagonismo? Facilities puxou o protagonismo. Tá? O RH também veio junto, porque existem grupos diferentes desse do Einstein, grupo de equidade, diversidade, tem gerências disso, e também isso dentro do Einstein é uma coisa muito forte. Mas isso era muito para funcionários Einstein, né? E aí a gente começou a trazer isso para dentro de casa, para falar com esse público,
Aí conectou o RH, então a gente tem uma BP que atende a diretoria, a gente conectou ela também, mostrou os programas, conectamos a equipe médica do Einstein, as enfermeiras sêniores das unidades, para palestrar, para falar de processo, cuidados, né, principalmente de saúde da mulher, que é o nosso grande público. Né? Então a gente trouxe isso, a gente assumiu o protagonismo. E também não veio de mim, né? Isso veio de uma supervisora minha. Olha que legal. Uma professora de facility falou, eu posso fazer? Ela falou, você se importa? Eu falei, não, vamos implantar, vamos ver se dá certo. E deu super certo. E é de novo, né? Quando você é um líder que está aberto a escutar as ideias, porque eu podia falar, não, gente, não vou parar o time todo para falar 40 minutos falando sobre saúde mental. Vamos. Porque é uma dinâmica, a gente vive num mundo completamente maluco. Não, é importante. Não, e eu fico imaginando o quão importante é, porque eles cuidam de pessoas que passam por problemas Sim. que a gente não imagina a proporção Sim. e a dor que eles estão sentindo. É como não se envolve naquilo, né? Como você não se envolve naquilo. Até outro dia, acho que quando foi, acho que segunda-feira, tinha uma criança que foi tomar uma vacina e a criança começou a chorar. Depois da vacina, e ficar assim, tá doendo. A auxiliar de limpeza que tava junto começou a chorar junto com a criança. Eu falei, mas é isso, eu fico com dó da criança que tinha tomado, ai, tadinha. E é isso, você precisa preparar essas pessoas para estar ali naquele mundo hospitalar. Mas o grande ganho aqui, sem dúvida nenhuma, foi para a vida delas. Para a vida, como a gente transformou e ajuda a vida dessas pessoas quando elas saem do hospital e voltam para casa. A gente nunca sabe a condição que elas têm, né? A gente nunca sabe que tipo de problema cada um tá passando. Então, ou não, mas é o gol que a gente faz para a vida pessoal dessa turma. Isso reflete no trabalho, na dentro do Einstein? Reflete. Mas o objetivo disso aqui é como eu cuido de você quando você tá fora daqui. Então, isso é um... De novo, assim, a gente tem tudo dentro do Einstein. O time tem todos os controles, né? Como eu falei, os KPIs, BSC, controle de gastos energéticos, SLAs, quantidade de terminais, enfim, Power BI, se eu trouxer aqui para você a quantidade de controle que a gente tem, enche essa tela. Mas tá, fora disso, como é que eu faço? Como é que eu cuido de pessoas? Humanizar todo o processo. Como é que eu humanizo isso? É aqui. E eu queria aqui, Vinícius, explorar um pouquinho, olhando de visão de futuro, tendências. Como que você enxerga a área de facilities? Né? Eu te perguntei, essa foi o RH que puxou ou foi facilities? Hoje eu vejo que o facilities está tão conectado no business da companhia. Como que você olha assim, Diego, de dados, estatístico, poder do dado, a gente tem muitas coisas. Olhando uma visão de futuro, como que você enxerga essa área de facilities? Cada vez mais ela sendo pertencendo ao core business, né? Ser cada vez mais uma área extremamente estratégica, né? Não, é um caminho sem volta. A gente tá lá na tomada de decisão. Eu tô na base, mas também tô no board tomando decisão, né? Então isso o futuro é ali. Obviamente com bastante tecnologia embarcada, né? A tecnologia também é um caminho sem volta. Facilities também, ela tem tecnologia, enfim, todos os processos, os prédios inteligentes, as automações, né? Como é que eu utilizo a melhor forma de tudo que a tecnologia está me trazendo para que eu faça a minha parte de infraestrutura ser a melhor possível, né? Provavelmente para redução de custos, eficiência, né? Melhor ocupação, com os espaços que eu estou ocupando, mas cada vez mais tá ali no estratégico, né? De ter diretores hoje de facilities, subintendentes, dentro de corporações que não são prestadores de serviços, né? Então, se você pega, às vezes, bancos, gerenciadoras de bancos, seguradoras, o próprio hospital, você já tem hoje um cargo de diretor de facilities ou diretor de serviços, né? Por quê? É um papel estratégico, né? Ele está ligado diretamente à evolução do negócio. Então, facilities hoje, no futuro cada vez mais, ele está diretamente ligado ao sucesso de uma companhia, né? Tá ligado, não adianta, você não consegue planejar nada se facilities não estiver conectado. Obviamente que o negócio precisa ser sustentável, mas quem vai estar ali desenhar junto àquilo com os outros pilares é facilities, né? Acho que talvez alguém já deve ter dito isso aqui, mas até 20 anos atrás, que é ontem, né? 20 anos atrás era ontem. Ele tava no porão, né? Hoje a gente já tá numa sala de vice-presidência. Querendo ou não, a gente já tá no corporativo. Então, isso o futuro, sem dúvida nenhuma, é cada vez mais conectado ao negócio, né? Ao plano estratégico. Quero te agradecer imensamente
por você ter topado primeiro estar conosco aqui no Fala FM. Deu certo, finalmente, né? E mais do que isso, acho que o dia de hoje foi um dia de grandes aprendizados, grandes inspirações, grandes provocações do ponto de vista de comportamentos que temos que ter, principalmente para a gente se tornar um profissional melhor, né? Um profissional que esteja muito alinhado e preocupado com o outro, pessoas no centro, né? Onde a gente tem que humanizar tudo isso e naturalmente fazer um trabalho estratégico que agregue a companhia e que transborde tudo isso. Sim. Muito obrigado, foi sensacional o nosso encontro no dia de hoje. Fiquei extremamente grato e um grande prazer. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Se quiser visitar o Einstein como visitante, sei lá, com paciente, que ninguém gosta de ir ao hospital, fique à vontade, será um prazer te receber lá no time. Será um grande prazer e deixa aqui também aberto um momento para você fazer reconhecimentos, agradecimentos a pessoas que foram importantes ao longo da sua jornada, da sua carreira. Fique à vontade. Não, claro. Acho importante a gente, primeiro agradecer todo ao meu time, né, as minhas meninas, e agora eu coloquei um menino junto, né, eu falei, gente, é muita mulher junto comigo. Então, todo o meu time de supervisão, né, a Sara, a Edilene, o Murilo, que acabou de chegar, a Nira, a Karina, que é o time ali que tá direto comigo. E, obviamente, agradecer também ao Lincoln Aragoni, que é o superintendente da área, que acreditou e me trouxe do mercado corporativo para dentro do mundo hospitalar. Também é um cara bastante conhecido no mercado, né, de facilities. Então, ele é superintendente de facilities e properties, lá são duas áreas. E também agradecer ele também nessa minha jornada, essa oportunidade de ingressar no Einstein. Tem transformado a minha vida efetivamente. Muito grato a essas pessoas todas. Fantástico, Vinícius. E saiba que você, tenho certeza absoluta que você tem transformado a vida também de muitas dessas pessoas que você compartilhou aqui nesses projetos, nesses cases. E quando isso tem um propósito maior, é isso que eu acho que vale a pena. Sim, então, com certeza. Vinícius, muito obrigado. Obrigado. Um grande prazer. Você que esteve junto conosco acompanhando esse nosso encontro, foi uma grande honra estar com você. E se prepare porque tem muito mais vindo por aí. Vinícius, um grande abraço. Obrigado. Até mais. Um abraço, pessoal.